Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 748 e minguando até 542 dias, 1º de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 748 com o título A Química Organizada da Física Quântica, muito interessante esse título, ok? E a parte quarta desse título, né? Hoje é o primeiro dia do ano 2026, não acredito ser o primeiro dia, certo? Mas tudo bem, né? Esse vídeo vai ser exibido no dia 1º de janeiro de 2026, com essa data que nós temos, ok? Entenda isso. Relaciona isso nas suas consciências com carinho, com respeito, né? Não tenho palavra de incentivo, de motivação para a pessoa, não tem nada disso, né? Dizer a pessoa, feliz ano novo, feliz Natal, beleza? Mas por que não tem isso? Porque nós somos produtivos, nós somos relativos àquilo que nós produzimos. Se você disser fazer alguma coisa boa, você vai ser produtivo, certo? E a confraternização é muito bom, você estar com as pessoas com quem você ama, é muito gratificante, independente se é ano novo, independente se é Natal, independente se é trabalho, independente se é, se é relacionamento social, daquilo que nós estamos relacionando dentro da sociedade, qualquer coisa, tudo vai ser bom. Não especificamente uma data para a gente ter essa alegria de estar com as pessoas. Todos os dias eu me realizo, né, com as pessoas que estão do meu lado, certo? E entendendo dela e ela entendendo de mim. Muito bom, sabe? Muito bom. Eu não cobro que a pessoa entenda de mim. Se ela não entender, também tá bom. Eu fico bem me fazendo o escudo, sabe? Dizendo da minha aquilo que é o meu interesse, sendo uma pessoa bem egoísta naquilo que é a minha vida, sabe? Só para não dar prejuízo às pessoas, entendendo que é dela, entende? Entendendo que é das outras pessoas, o que elas podem produzir, sabe? Só para mim ficar mesmo no meu espaço, sabe? Vamos então fazer a leitura corrida, né, e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus, formação de Cristo, né, e é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade fazendo essas relatividade. Mas antes eu quero que vocês entendam que eu vou relacionar na descrição do vídeo um blog antes, um blog depois, vou relacionar a abertura dessa descrição e vou relacionar uma referência também, certo, desse título, né, da química organizada da física quântica, vou relacionar uma referência e, por fim, eu vou relacionar também uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, ok? Vamos entender isso em particular. Eu também vou relacionar uma abertura de um blog, de um título que eu produzi antes, para que esse título vai dar continuidade neste blog, vai dar continuidade deste título específico, dessa aqui. Quando eu tenho uma ideia de mudar o título, eu mudo o título para não, eu não tenho uma rota certa, um caminho certo, eu falo de várias coisas, e não existe essa ideia de estar falando somente de uma coisa. Se daqui para frente aqui, se eu mudar o título, já crio um subtítulo para em cima dessa ideia, desse título, já crio um subtítulo para mim falar de coisas específicas. Não tem rota certa, não tem nada certo para mim estar expressando dentro da sociedade, dentro deste blog diário, explicando vocês, dando vocês a isso que é o reino de Deus, certo? Não tem rota certa para mim.
eu falo de qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer tempo. Isso tudo é relativo. Eu sou bem livre em questão disso. Vamos então fazer a leitura e vamos dar uma expressão livre. A individualidade explica quem eu sou em relação ao tempo relativo. Este tempo é um singular quando explicando o corpo relativo ao Sol. Este Sol explica a relatividade do tempo. Sendo importante ressaltar que, assim como o Sol é um singular da criação de Deus, o corpo relativo ao tempo é também um singular relativo ao Sol. Isto explica que todos os corpos juntos representam um tempo, mas quando eles se dividem, representam um desfragmento deste tempo e representando diretamente os tempos relativo ao Sol relativo do tempo relativo. E conhecendo e fazendo conhecer que os tempos é relativos às vidas que se movimenta no tempo singular de Deus e no tempo singular do corpo, e sempre explicando que os poderes dos corpos relativos aos tempos é um reflexo deste poder e que é relativo ao Sol. E este poder são relativos aos tempos relativos destes corpos, relativo ao tempo relativo deste corpo, relativo ao tempo relativa ao Sol. Isto explica as relações internas e que são relativas às vidas, e as relações externas e que são relativas aos corpos expressivos destes tempos relativos, explicando o poder e o tempo de Deus com o singular de Deus, e explicando as diferenças de forma de realização dividida, explicando a realização do Criador e a realização dos corpos relativos aos tempos. Estas formas divididas não limita nenhum e nem o outro, e sempre permitindo que estas vidas entram em juízos por isto que determine o tempo relativo de Deus, e quando explicando o singular de Deus, ele pode se dividir no tempo, com os tempos relativos dos corpos para representar o singular do corpo relativo ao tempo e representando os bons e os maus frutos destes corpos relativos ao tempo, relativo deste tempo. Isto determina a liberdade entre ambas relações, sendo que esta liberdade vai explicar o tempo relativo da relação e explicando a ciência do corpo relativo e a, a este poder, e a ciência do poder relativo de Deus. E são estes poderes, são estes corpos e são estes corpos relativos dos tempos que vão ficar oscilando sobre o certo e o errado, certo? Tudo se explica pelo corpo emocional, pela existência de algo, ok? Entenda isso. Vamos lá por parte. A individualidade explica quem eu sou em relação ao tempo relativo, né? Quando eu entendo daquilo que eu sou, eu entendo do tempo do meu corpo, que é relativo ao tempo. Porque o meu corpo é relativo ao tempo? Porque eu tenho tempo de nascer e tempo para morrer, certo? E isso tudo determinado por Deus, especificamente, ok? Entenda isso. Este tempo é um singular quando explicando o corpo relativo ao Sol. Veja que esse tempo do corpo emocional, ele é um singular relativo ao corpo do Sol. Ou seja, cada corpo emocional são um desfragmento daquilo que está exposto ao Sol, daquilo que nós podemos relacionar o poder de Deus diretamente, porque os nossos corpos emocionais, é Ele que tem o poder da vida, é Ele que tem o poder sobre a morte. É Ele que tem o poder da vida, é Ele que tem o poder sobre a morte. Ele pode determinar sobre ambas coisas, os nossos corpos emocionais, certo? Não ele exatamente, porque nós somos uma consciência vivificada, a nossa consciência vivificada
explicada, é um espírito que movimenta a matéria. Tem blogs explicando sobre isso. Mas quando eu falo do corpo exatamente, ele vai ficar dividido sobre a vida e sobre a morte. E isto pode explicar tanto a expressão que eu dou para as pessoas multiplicar o meu bem, ou tanto a expressão que eu dou para as pessoas multiplicar o meu próprio mal, com as intensidades relativa desse tempo ao qual eu estou dando, ao qual eu estou recebendo essas informações. E isto vai gerar uma complexidade na partir do corpo emocional, da partir do corpo, de cada corpo específico, entenda essas informações que vocês estão recebendo. Ou seja, cada corpo é um desfragmento do poder de Deus, ok? E cada espírito é um desfragmento da consciência de Deus. O corpo é um desfragmento do poder de Deus e os espíritos são um desfragmento do poder de Deus. E que eu estou relacionando aqui, em primeiro lugar, como química, a vida eu estou relacionando a organização daquilo que nós podemos organizar, a física como esse desfragmento do poder, a física, e a quântica é tudo aquilo que estamos relacionando dentro da sociedade, podendo ser uma coisa certa e uma coisa errada. Então, a individualidade explica quem eu sou em relação ao tempo relativo. Este tempo é singular quando explicando o corpo relativo ao Sol. Este Sol explica a relatividade do tempo, sendo importante ressaltar que, assim como o Sol é singular da criação de Deus, o corpo relativo ao tempo é também o singular relativo ao Sol. Eu tomei o Sol para dar aquele reflexo, aquela luz do poder de Deus, aquela coisa linda, né? Aquele dia bom, tal, para a gente entender isso. Aí você entende que não existe outro Sol e não existe outro corpo quando eu falo da minha particularidade, da minha singularidade, não existe outro corpo. Então, não existe outro sol, não existe outro corpo. Você é o corpo único, de entendimento único, um corpo simples, de entendimento simples. Isso determina quem você é pela imagem do homem mesmo, ok? Pelo aquilo que está refletido. Entenda isso. Isto explica que todos os corpos juntos representam um tempo, né? Todos os corpos juntos representam um tempo, ou todos os corpos juntos representam um sol, pode ser da mesma forma, ok? O tempo o sol tem essa ideia de administrativo, de administrar o tempo, e é por isso que ele é a grandiosidade de tudo que nós possamos ver desse fenômeno natural que Deus tivera criado. Entenda isso. Então, isto explica que todos os corpos juntos representam um tempo, mas quando eles se dividem, representam um desfragmento deste tempo, representam um desfragmento desse tempo, cada corpo vai ter a sua particularidade, cada corpo vai ter o seu poder. Você vai ter o poder de decidir sobre a vida, sobre a morte, vai ter o poder de decidir tudo sobre a sua própria vida, ok? Entenda isso. E representando diretamente os tempos relativos ao Sol relativo do tempo relativo. Quando eu falei representando diretamente os tempos, eu falei que todos os corpos juntos representam os tempos, porque todos nós temos tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de viver. Esses dias eu estava dizendo à minha mãe, né, que eu, eu vou enterrar uma geração inteira, todas as pessoas, até mesmo as crianças que estão nascendo hoje, eu vou enterrar todos, eu vou ser o último dessa geração a morrer, né, a desfalecer esse o meu corpo emocional. Isto, ideologicamente, não estou preso a essa minha ideologia, eu estou livre, né? Deus determine o meu tempo, porque isso para mim é apenas uma ideologia, né, explicando que eu sou o primeiro a nascer e sou o último a morrer, é uma ideologia, para que vocês entendam. Mas então vocês entendam que tudo é relativo, os nossos corpos são relativos ao tempos, todos os corpos juntos são relativos ao tempos, né? Representando diretamente os tempos, né? Tempos, nossos corpos são tempos, ele marca o tempos, tempo de nascer, tempo de morrer. Então, representando diretamente os tempos relativos ao sol relativo do tempo relativo, e conhecendo e fazendo conhecer que os tempos
é relativo às vidas que se movimentam no tempo singular de Deus, né, o tempo singular de Deus, dando uma ideia daquele sol, né, que é único. O tempo de Deus também é único, né, ele não se divide, ele determina coisas sobre o tempo e ele é único em determinada situação, é o único ser que viu o princípio de tudo e que viu né, todas as coisas, é ele que está inserido no tempo, né, ele qualquer coisa que você quer entender, que faça que ele entenda o tempo, que ele é o primeiro, e o tempo ele dá a nós essa ideia de ser o primeiro. E no tempo singular do corpo, no tempo singular do corpo, né, no tempo rela vamos voltar aqui que vamos lá. Então, vamos lá. E conhecendo, fazendo conhecer que os tempos relativos às vidas que se movimentam no tempo singular de Deus e no tempo singular do corpo, e sempre explicando que os poderes dos corpos relativos aos tempos é um reflexo deste poder que é relativo ao Sol. Perfeito. E este poder são relativo aos tempos relativos destes corpos relativos ao tempo relativo deste corpo relativo ao tempo relativo ao Sol, né, muita relatividade. Por que que existe muita relatividade? Porque eu sou relativo à minha vida, o meu corpo é relativo a outro corpo, e pode ser relativo a outro tempo, e pode ser relativo até mesmo a um relacionamento. A relatividade sempre vai representar flexibilidade de algo. Então, é comum eu falar de relatividade com vários entendimentos, ok? Isto explica as relações internas e que são relativas às vidas, e as relações externas que são relativos aos corpos expressivos destes tempos relativos, né? Muito interessante. Explicando o poder e o tempo de Deus com o singular de Deus, e explicando as diferenças da forma de realizar, dividindo dividida, explicando a realização do Criador e a realização dos corpos relativos aos tempos. Esta forma dividido não limita nenhum, ou seja, não limita nem o corpo emocional, né, que tem um poder que está exposto, e nem a Deus, né, para determinar certa coisa dentro da sociedade, né? Então, esta forma dividida do criador e do corpo emocional não limita nenhum nem o outro, né. Esta forma dividida não limita nenhum e nem o outro, e sempre permitindo que estas vidas entrem em juízo por isto que determina o tempo relativo de Deus, né. Ela determinou algo neste tempo e ela vai entrar em juízo, por isso que ela determine, ok? E quando explicando o singular de Deus, ele pode se dividir no tempo, né, ele pode se dividir no tempo, né, ele pode trazer um plano objetivo para a unificação, ele pode se dividir com outro corpo emocional, né, às vezes trazer um trabalho do seu reino, uma mentoria e tal, entregar uma coisa dentro da sua sociedade, existe várias formas. Então, quando explicando o singular de Deus, ele pode se dividir no tempo, com os tempos relativos dos corpos para representar o singular do corpo relativo ao tempo, representando os bons e os maus frutos destes corpos relativos aos tempos relativo ao tempo relativo deste tempo, né? Tempo, 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 relativo ao tempo, tempo. No final, cai no tempo e cai tudo na atmosfera, certo? E aí, quando cai na atmosfera, você já deu, está dado, né? Isso pode ser multiplicado a partir da forma que as pessoas compreendam desse que você está entregando, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, ok? Isto determina a liberdade entre ambas relação, tanto de Deus como também dos corpos, relativa aos tempos, sendo que esta liberdade vai explicar o tempo relativo da realização e explicando a ciência do corpo relativo a este poder. Então, todo o corpo tem uma ciência que divide uma coisa certa e uma coisa errada, e divide a vida, divide a morte, divide a vida, divide a morte, divide várias coisas dentro da sociedade. E a ciência do poder relativo de Deus. E são estes corpos, qual que é? Esses corpos emocionais, olha para essa centraliza aqui,
ok? Entenda disso. E são esses corpos relativos dos tempos que vão ficar oscilando sobre uma coisa certa e uma coisa errada. São esses corpos que vai ficar dando pane, que nem um computador, falta de energia, falta daquilo outro, tal, tal, tudo desregulado, tudo desorientado, travando tudo e tal. Então a pessoa é um computador travado dentro da sociedade, não tem resolutividade de nada, certo? E muito ruim. Vamos então fazer a leitura corrida para a gente terminar este título, esses 4 últimos blogs com esse título, né? A química organizada da física quântica. Perfeito, amei muito. Muito bom. Vamos para a leitura. E depois que eu relacionei várias coisas dentro da sociedade, relacionamento corpo a corpo, e planos objetivos, eu conheci no meu íntimo que eu tenho mais facilidade de aprender coisas humanas com o meu cachorro do que com os próprios humanos. E depois que eu conheci no meu íntimo que os seres humanos têm uma intensidade multiplicada e podendo distorcer tudo aquilo quem eu sou, eu conheci que o meu cachorro é fiel a mim. E sem distorcer o que eu sou, ele pensa tudo sobre mim sem distorcer quem eu sou. Assim ele se faz um comigo e pelo o que eu sou e não por quem ele é. E que nesta causa a minha injustiça e a minha justiça reflete no seu olhar e determinando somente aquilo que eu sou realmente. Isto explica o meu lado humano, mas não explica o meu cachorro, pois o cachorro é apenas um reflexo de um humano. Mas, peraí, isto explica o meu lado humano, mas não explica o meu cachorro, pois o meu cachorro é apenas um reflexo de tudo que pode ser um ser humano e que reflete a sua imagem própria em relação ao ser humano e que sem multiplicação ele reflete somente aquilo que é o seu dono. Não digo isto relação correta entre humano com outros humanos, mas podemos ter ideias das classes superiores de Deus e que nos faz conhecer que tudo que relacionamos a outro humano é relacionamento multiplicado. Isto sim, comparando ao relacionamento humano com ao animal. E se o relacionamento humano for bom, que bem será, e se for mal, e que mal será. Cada corpo carrega o peso da sua intensidade, sendo ela negativa ou positiva. E quando maior crise se manifestar, vai relatar o peso da sua maldição, e quando menor crise relatar, o equilíbrio interno e externo da relação representando do que se alimenta e do que serve de alimentos às outras mesas, ao onde os serviçais são os maiores do reino de Deus. Isto explica quem eu sou, mas não explica outro ser humano e que se faz animais para relacionarem apenas os que são seus interesses próprios para atrair sexo e dinheiro, e o dinheiro deste sexo. Depois que fizermos uma abertura independente deste título, vamos mediar tudo o que estiver ao nosso redor, ao nosso derredor, e para que possamos entrar neste título com precisão, vamos classificar a química como um desfragmento do Espírito de Deus.
e as organizações das vidas relativas dos interiores dos corpos, vamos classificar como um caminho independente de outros corpos relativos. E as físicas, vamos classificar como um corpo, como os corpos relativos dos tempos relativos. E por fim, a quântica. A quântica ela tem dois lados para entender dela particularmente. Ela pode explicar em os gases atmosféricos ou pode explicar os corpos expressivos. Os dois são extremamente importantes para habitarmos de uma forma correta, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, e sendo importante ressaltar o que estiver a nosso derredor, sendo específicos corpos expressivos dos corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. Vou voltar aqui, vamos lá. Ela pode explicar os gases atmosféricos ou pode explicar os corpos expressivos. Os dois são extremamente importantes para evitarmos de uma forma correta, explicando a coisa certa e a coisa errada dentro da sociedade. Sendo importante ressaltar o que estiver ao nosso derredor, sendo específicos os corpos expressivos dos corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. Ok. Achei que eu tivesse pulado alguma coisa, mas não, estava certo. A explicação do corpo relativo e do corpo expressivo está oposto do outro e não necessariamente oposto, pois os gases, eles se opõem à treva quando não há compreendido e deixando assim um reflexo deste poder relativo aos corpos, sendo os gases explica Deus e a sua forma de se realizar, e os corpos explica a relatividade desses corpos com o tempo relativo e com as suas formas de se realizar, explicando cada corpo em movimento. Estes corpos só terão capacidade de explicar somente no que se possa ver. Esta visão é o que vão determinar a existência de algo, e com a existência de algo nascerão os corpos expressivos, e explicando a coisa certa e a coisa errada, se tratando do entendimento do mentor e do que eu posso entender desta sociedade, e sempre explicando que o meu entendimento não me explica uma sociedade. E quando se tratando do mentor, posso determinar a existência de algo e as ignorâncias das existências de algo. Quando se tratando da química dos gases, podemos explicar que o oxigênio explica a pressão mais átomo, nitrogênio explica a pressão mais próton, carbono explica a pressão mais neutro, na sua forma sólida e gasosa. Hidrogênio é a radiação que expressa a fórmula. Isto é formado por algo já existente na pressão atmosférica, ou seja, tudo o que é pressão explica o átomo fundido com outro elemento da natureza, e explicando o ciclo e a sua fórmula evolutiva. Isto determina o ciclo e a evolução do ciclo e relacionando o tempo e a temperatura química da relação do tempo relativo deste planeta. As radiações, e quando explicando os corpos expressivos, determinam as compatibilidades sólidas, e explicando os corpos relativos aos tempos destas relatividades físicas e relativo para os tempos relativos desses corpos relativos. Quando explicando os gases atmosféricos, as radiações vão explicar a força relativa à vida e representando a inspiração e a expiração destes gases. Assim como o Sol dá a volta em torno de si mesmo para entender o ciclo relativo, os gases atmosféricos permanecem entendendo de si mesmo e relacionando o comportamento destes gases atmosféricos, explicando os corpos relativos aos tempos e os corpos expressivos relativos aos corpos relativos ao tempo, sendo importante
ressaltarem que os corpos relativos aos tempos representam os comportamentos quando as energias contidas nas atmosferas. E os corpos expressivos, eles se mantêm dentro das atmosferas dos corpos para explicar o corpo relativo do tempo. E se este corpo estiver desconectado do corpo relativo, este mesmo vai representar a morte relativo a este corpo, e podendo explicar quaisquer coisa dentro da atmosfera, porém a vida jamais. Pois este corpo é relativo à vida e não do corpo expressivo ao tempo relativo deste corpo relativo. Este tipo de entendimento é complexo para se entender, pois tudo que é determinado com o tempo, relativo ao corpo relativo e representando a conexão com a vida e a desconectividade desta vida relativa ao tempo, relativa ao corpo, relativa ao tempo. Este tempo pode ser explicado como uma formação e a desinformação relativo à vida de cada corpo em específico, e sempre explicando que a salvação é individual e relativo para cada corpo, relativo ao tempo. A individualidade explica quem eu sou em relação ao tempo relativo. Este tempo é um singular quando explicando o corpo relativo ao tempo. Este sol, a individualidade explica quem eu sou em relação ao tempo relativo a este tempo, e um singular quando explicando o corpo relativo ao Sol. Este Sol explica a relatividade do tempo, sendo importante ressaltar que, assim como o Sol é o singular da criação de Deus, o corpo relativo é também um singular relativo ao Sol. Isto explica que todos os corpos juntos representam um tempo, mas quando eles se dividem, representam o desfragmento deste tempo, e representando diretamente os tempos relativos ao Sol, relativo ao tempo relativo, e conhecendo e fazendo conhecer que os tempos são relativos às vidas que se movimentam no tempo singular de Deus. E no tempo singular do corpo, e sempre explicando que os poderes dos corpos relativos aos tempos é um reflexo deste poder que é relativo ao Sol. E este poder são relativos aos tempos relativos destes corpos relativos ao tempo relativo deste corpo relativo ao tempo relativo ao Sol. Isto explicam as relações internas e que são relativas às vidas, e as relações externas relativas aos corpos expressivos destes tempos relativos, explicando o poder e explicando as diferenças. Isto explica as relações internas e que são relativas às vidas, e as relações externas relativas aos corpos expressivos destes tempos relativos, explicando o poder e o tempo de Deus com o singular de Deus, explicando as diferenças da forma de realizar dividida, explicando a realização do Criador e a realização dos corpos relativa aos tempos. Esta forma dividida não limita nenhum e nem o outro, e sempre permitindo que estas vidas entram em juízo por isto que determina no tempo relativo de Deus. E quando explicando o singular de Deus, ele pode se dividir no tempo com os tempos relativos dos corpos para representar o singular do corpo relativo ao tempo, e representando os bons e maus frutos destes corpos relativos aos tempos relativos ao tempo relativo deste tempo. Isto determina a liberdade entre ambas relações, sendo que esta liberdade vai explicar o tempo relativo da relação e explicando a ciência do corpo relativo a este poder e a ciência do poder relativa de Deus. E são estes corpos relativos dos tempos que vão ficar oscilando sobre o certo e sobre o errado, ok?
Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.